Olha só, uma vez estabelecido o diagnóstico clínico de AVC, acidente vascular cerebral, é preciso seguir um processo ordenado de avaliação e tratamento. O primeiro objetivo é prevenir ou reverter a lesão cerebral. Assinale o item que contraindica a trombólise venosa no AVE isquêmico agudo. Então, o primeiro ponto que deve ser supracitado aqui, demarcado, rachurado, é o comando, né, que ele quer, o que diz respeito à contraindicação da trombólise, né? Então nós vamos começar dessa que foi marcada aqui, que inclusive está errada, né? Você consegue ver aqui esse X. Mas é importante começarmos do início, lembrar que todo acidente vascular, ele possui cerebral, né? Ele possui aí duas opções que nós precisamos lembrar. Algo bem introdutório, que existe o isquêmico, né? E existe o que nós chamamos de hemorrágico. Ambos vão induzir, né, um acidente vascular. Porém, o isquêmico, ele vai obstruir por meio de coágulo ou aterosclerose. E já o hemorrágico, ele vai obstruir, né, esses vasos sanguíneos por meio de um rompimento de vasos, né, número 1, ou também uma alta pressão arterial, tá certo? E ainda pode vir a ser em função de um aneurisma. Um aneurisma é basicamente uma artéria, ela se dilata de maneira anormal e as paredes se tornam mais frágeis. E aí é um cenário para acontecer um AVC, um acidente vascular isquêmico, um acidente vascular hemorrágico. O acidente vascular tem como definição, né, uma redução, esse sujeito aqui, ó, tem como definição uma redução súbita. Essa palavrinha aqui é interessante. Uma redução súbita do fluxo sanguíneo. Tá certo? Do fluxo sanguíneo. Beleza? Por um período prolongado de um território do encéfalo, cérebro, cerebelo ou troncoencefalo, nutrido por artéria que sofreu uma oclusão, uma obstrução aguda. E quais são os meios disso ocorrer? Através do AVC isquêmico ou a AVC hemorrágico. Pronto. Essa daqui é a visão introdutória geral e superficial para poder tentar entender o que está acontecendo. Vale a pena também frisar, antes de começarmos a ler essa questão, que, né, a etiologia pode ser tanto em função da aterosclerose, que nós comentamos agora, a aterosclerose de grande artéria, né, placas de gordura com trombos, mas também pode ser por meio de coágulos que podem vir, por exemplo, da fibrilação atrial. Ou seja, um problema que pode induzir o que? Coágulos que saíram, ó, lá do coração e foram para os vasos sanguíneos. Então, tanto a aterosclerose quanto esses coágulos que se formam no coração e viajam, né, passeiam até o cérebro, né, puxa aqui, ó, cérebro, podem causar aí o AVC, tá bom?
Existe outras formas, existe a indeterminada, que é denominada de criptogênica, tá certo? É a forma indeterminada. Os fatores de risco, geralmente, para esse tipo de querela, esse tipo de problema, é o pessoal com idade de mais de 50 anos, o pessoal do sexo masculino, né, o pessoal que tem hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, tabagismo, doenças cardiovasculares prévias. Mas o que é importante lembrar é que idade não é algo modificável, sexo masculino não é algo modificável, história familiar não, mas a pressão arterial é modificável, dislipidemia é modificável, diabetes é modificável, tabagismo é modificável, né? Tudo isso pode ser utilizado como fator para atenuar ou evitar ou retardar um futuro AVC. Agora, quando nós vamos falar de diagnóstico, é importante lembrar que, né, todo déficit neurológico focal súbito com mais de 15 minutos, então vou colocar aqui, ó, todo déficit neurológico. Então, todo déficit neurológico mais de 15 minutos, né, ele é, certo? Um indicativo para você solicitar, por exemplo, o TC de crânio, tá bom? Que é a tomografia computadorizada ou a ressonância magnética para tentar identificar o que está acontecendo ali. Um outro ponto interessante de se dizer é que se o paciente sofreu, né, o AVC enquanto ele dormia, estava dormindo, não sei, vou colocar aqui, ó, dormindo, né, o horário em que ele foi visto, né, o último horário que ele foi visto sem o déficit é o horário que será utilizado como referência para, por exemplo, fazermos a trombólise, tá certo? É o horário que nós vamos utilizar para fazermos esse tratamento aí da trombólise, por exemplo. Isso aqui é bem relevante e importante, né? Então, beleza. Deixa eu tirar isso daqui. Déficit súbito, maior de 15 minutos, neurológico, né? Deixa eu apagar isso aqui. Beleza. Outro ponto aqui que é importante. Tem a escala NIH-SS, né? Que é uma escala aí para avaliar, para fazer um prognóstico, né? Para colocar dentro de parâmetros já estipulados qual é o estado do paciente, se é um estado mais grave, se é um estado mais tranquilo, né? Fazendo essas pausas aí para encontrar a palavra correta, né? Mas um ponto importante aqui também, diagnóstico, é que o AVC isquêmico, ele só aparece na TC, né, tomografia computadorizada, após 72 horas. Após 72 horas aqui, ó. Após 72 horas. Então, esse daí é fator, né, para discernir se é um AVC isquêmico ou um AVC hemorrágico. Só aparece na tomografia computadorizada após 72 horas. Ainda falando sobre diagnóstico, que é bem interessante, tem muitas coisas ainda
para serem levados em conta. Eu já falei do NIH, né, que vai orientar o médico a entender melhor o prognóstico, o estado do paciente, se ele está mais grave, se não está, etc. e tal. Orientações, por exemplo, para decisão terapêutica, monitoração da evolução clínica, tá? Então, NIH é very important, NIH. Beleza, falando sobre diagnóstico ainda do AVC, o que é sempre muito utilizado é o TC de crânio, né? De crânio. Number one, number two, o hemograma e coagulograma e o famoso eletrocardiograma, o ECG. Então, esses são meios pelos quais, né, você vai diagnosticar um AVC, tá bom? Outro ponto aqui importante é sobre o tratamento, né, que nós vamos começar a falar agora. Antes de lembrar que, de maneira muito superficial, uma das maneiras de análise, por exemplo, da ATC, é que você tem sinais precoces, como perda da diferenciação entre substância cinzenta e branca, ou seja, você tem um apagamento dos sucos lá dos sucos corticais, né? Você tem uma hipodensidade discreta e isso aí vai ser evidente nas TCs, né? Com a progressão do infarto, né, a hipodensidade fica mais evidente, né? Você tem um edema aí que a gente vai denominar de edema citotóxico, né? Aí você tem apagamento dos sucos, ventrículos, né? Também desvio da linha média. Eu não vou colocar a imagem aqui não, mas é basicamente assim, você tem aqui o cérebro, né? Aí você tem um lado do cérebro e aqui você tem outro lado do cérebro, né? E aqui está bem forte. Quer ver? Deixa eu desenhar bem assim. E aqui é o outro lado do cérebro, né? E aí você tem bem forte aqui os sulcos, né? Os giros, os ventrículos. Porém, quando você vai olhar o outro lado, que está tendo um AVC, ocorre meio que um apagamento, né? E esse apagamento indica, né? Aqui, ó, esse apagamento ele indica a progressão do infarto, né? Super interessante isso aí, super interessante. Então, beleza. O que vai ocorrer nesse indivíduo que foi diagnosticado com o AVC? Ó? Boa observação, né? Então, vou colocar aqui, ó, manifestações clínicas, né? Vou colocar aqui, ó, manifestações clínicas. Né? O quadro clínico ele varia com a topografia da lesão e das artérias responsáveis, né? Então, por exemplo, se afeta a artéria cerebral anterior, se afeta a artéria cerebral média, né, você vai ter aqui, ó, uma diminuição da força contralateral, que no caso seria
perna e braço. E a média, né, que é a diminuição da força contralateral, só que da face, braço e perna aqui, ó. Só que no caso, você vai ter, aqui está escrito perna, né? Então você tem desvio do olhar fixo, você tem afasia, né? No caso, se tiver se o hemisfério for o dominante, né? Mas ambos você tem aí uma diminuição da força contralateral, da anterior mais voltado para perna e braço e da média mais voltado aqui, parece que está escrito fome, né? Mas aqui é face. Face, braço e perna. A perna vai ficar um pouquinho mais forte. Então é isso, aqui é só um detalhe da manifestação clínica que você pode dar uma pesquisada a mais depois, beleza? Vamos para o que interessa aí, que é a pergunta da questão, né? Tratamento. E aí nós vamos começar a responder a questão a partir daí, né? O objetivo do tratamento é restabelecer a perfusão cerebral, né? Prevenir a transformação ou evolução da isquemia. Deixa eu colocar assim, isquemia, você sabe o que é isquemia? Da área de penumbra, que é uma área que ainda está boa, né? Que ainda está viável, né? Reabilitação precoce. Então o paciente já chegou com AVC, já coloca ele ali com a equipe multi, né? E tudo isso tem que ser muito rápido, né? Porque time is rec. Cérebro é tempo. Minutos e talvez segundos podem fazer a diferença no prognóstico do paciente, né? E assim vai evitando a morbimortalidade. Ainda falando sobre tratamento, você tem cuidados gerais que entra, né, o aspecto citado ali, referenciado aqui embaixo. Quais são os cuidados gerais? Você precisa de oxímetro, né, colocar aí O2 e SpO2 nesse paciente, tá? Se menor que 94%, né? Outra coisa, é importante aí controlar a glicemia, ó. Deixa eu trocar de cor aqui. Colocar vermelho. É importante controlar a glicemia no que diz respeito a 140 a 180 miligramas por decilitro. Se tiver nessa dose aqui, a isquemia vai aumentar. Então você tem que controlar a glicemia, beleza? Daqui é bem relevante. Outro ponto aqui interessante, além do oxigênio, eu falei oxímetro, né, mas é suplementação.
É porque quando fala de oxímetro eu lembro deles dois, mas aqui é suplementação de oxigênio, tá? Beleza, vamos continuar. E outra questão, ó, se tiver 37,5, né, no caso, tiver se a temperatura tiver por volta de 37,5, você vai ter também uma piora da isquemia. Então, tá aqui, ó. Legal. Também uma correção, realizar uma correção da hiponatremia. Tá certo? E hiponatremia é Na, sódio, da tabela periódica, em latim, natrium. Né? Super interessante isso aí. Beleza. Outro ponto que é importante é controlar a pH, né? E agora você tem aqui, ó, pressão arterial, ó, diz respeito a essa daqui, né? Então, ó, já vamos falar da pH. Daqui a pouco vamos falar também dessa questão aqui que está falando sobre um horário específico para realizar a trombólise, né? Então, quando a pH ela está menor que 185 por 110, então esse candidato aqui pode realizar trombólise. Agora, né? Se não, se tiver menor, né? Mas se não for o caso, esse candidato não pode realizar trombose. E você vai tratar PA se ela tiver maior que, tiver um pouquinho menor na verdade aqui, ó, você vai evitar reduzir a PA agressivamente. Então você trata se tiver maior que 220 por 120 milímetros de mercúrio. Milímetros de mercúrio, certo? Então, ó, pressão arterial persistente maior que 185 e 110 miligramas. Ah, vamos começar por essa daqui. Contraindica a trombólise se a glicemia capilar tiver 132. Então, olha só. A glicemia de risco é quando ela estiver 140 a 180 miligramas por decilitro, que vai aumentar a isquemia. Nesse caso, essa glicemia aqui está ok, né? Então ela não vai afetar, em tese, em teoria, ela tende a não afetar a isquemia. Logo, não seria um fator que contraindicaria a trombólise, realizar a trombólise. Agora, temperatura tiver menos que 37,5, aumenta a isquemia, né? Se estiver menor, inclusive, né? Eu coloquei aqui e não falei. Tem que realizar uma correção também da hiponatremia, risco de edema cerebral, né? Então aqui o risco é edema cerebral, né? Bem pesado demais aqui, então tem que cuidar. Esse APA tiver menor que 185 por 110 milímetros de mercúrio, então pode-se realizar trombólise. E aqui, ó, então isso daqui tá ok. Pressão arterial persistente, nessa aqui, ó, pressão arterial persistente maior que 185. Então se tá aqui eu estou dizendo que está menor. E lá aqui, ó, aqui está dizendo que se for, aqui está dizendo que é maior, então é
de fato, contraindica trombólise. Trombólise só pode realizar se fosse menor que esse valor aqui, né? Um detalhezinho bem cabuloso. Mas vamos continuar falando sobre as outras questões, se elas estão certas, estão erradas, etc e tal. Então a E a gente sabe que está errada, a está corretíssima, né? A está corretíssima. E quando nós falamos sobre tratamento, nós só podemos realizar trombólise. E aí eu leio aqui a questão B. O início dos sintomas até o momento de administração do fármaco menor ou igual a 4,5 horas. Então, a janela terapêutica para realizar trombólise é 4,5. Aqui falta até o Hzinho, né? Podia ter cancelado essa questão aqui. 4,5 horas, né? E sem contraindicações, tá certo? E sem contraindicações, como essa questão aí da pressão arterial. Então, dentro de 4,5 horas, você pode realizar aí a trombólise venosa, geralmente pela alteplase, beleza? Depois, você pode entrar com os antiplaquetários. Você pode entrar com os antiplaquetários, né? Antiagregantes, né? Anticoagulantes, a fim de atenuar o quadro, né? Isso daqui, né, precisa ser realizado, né, nas primeiras 72 horas. Claro que não podemos esquecer da reabilitação precoce, né? Não podemos esquecer da reabilitação precoce. Estatina. Reabilitação é da equipe multi, né? Já falei, fisioterapeuta, blá blá blá. E deixa eu ver aqui que é importante. O anticoagulante, aqui ó, isso daqui é importante dizer. O anticoagulante ou o antiagregante, né, mas vou focar aqui mais no anticoagulante, ele precisa ser realizado após as 24 horas. É o ideal, né? Da trombólise. Tá certo? Então, após as 24 horas da realização da trombose, você pode colocar o anticoagulante. Ou, vai até apagar essa parte aqui de baixo, reabilitação precoce, estatina, ou imediatamente se não trombolizado, tá certo? Então, questão letra B. Início dos sintomas até o momento de administração do fármaco menor ou igual a 4,5 horas eu posso realizar a trombólise. Então, não é contraindicado, é correto. Então, essa questão aqui não está certa. E essa é também não. Então, beleza. Vamos continuar aqui. Falando agora sobre contraindicações da trombólise, que são importantes lembrar. Peraí, contraindicações da trombólise, ó. Então, olha só. Número 1 aqui, ó. Deixa eu escrever. Contraindicações a gente já falou da trombólise. Trombólise. Number 1. História prévia da hemorragia intracraniana, né?
Pode ser neoplasia intracraniana maligna também, eu achei essa melhor, mas eu vou por essas daqui que foram instruídos por um médico, né? Então, o ICH, que é História Prévia de Hemorragia Craniana, Intracraniana, né? Então, História Prévia de Hemorragia Intracraniana. Tá certo? 2. O AVC isquêmico nos últimos 3 meses. 3. Hipertensão grave não controlada. Então seria a pressão arterial sistêmica maior que 180, na verdade sistólica, né? A pressão arterial sistólica ou pressão arterial diastólica maior que 110. Todos isso milímetros de mercúrio. E ainda coagulopatia significativa. Coagulopatia significativa. As plaquetas maiores que 100.000. Tá certo? Tem o INR que eu não comentei, eu acho que agora também não vale comentar. Mas essas são contraindicações, assim como neoplasia intracraniana maligna, né? Assim também como sangramento ativo, né? Trauma craniano fechado ou facial significativo, cirurgia intracraniana ou intraespinal nos últimos 2 meses. Então, existem várias contraindicações para realizar a trombólise, tá certo? E aí você lembra da que você acha mais interessante, né? História prévia da hemorragia. Então, para finalizar aqui, né? Só citar quando nós vamos falar sobre tratamento, e aí eu vou para as 2 últimas questões, sobre prevenção secundária. Né? Basicamente, a prevenção secundária diz respeito à realização de ECG, Doppler, de carótidas, né? E aqui você vai avaliar fibrilação atrial. Claro que é só um resumo básico, né? Tem mais coisas além disso aqui, por exemplo, Doppler de carótidas e vertebrais, né? Carótidas e vertebrais. Aí você avalia aqui aterotrombose. Então, beleza. Show de bola aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Então, para finalizar, essa questão aqui definitivamente não é, essa questão definitivamente não é. Cirurgia abdominal de grande porte nos últimos 14 anos. Não, nada a ver, o negócio está acontecendo na cabeça. Tomografia de crânio mostrando ausência de hemorragia. Então, nem doente esse pessoal tá, né? Então, a alternativa correta é a letra A. Acertei.